Olá, amados. Vamos conversar aqui com um assunto assim muito condizente à nossa realidade, né? Então hoje vamos conversar assim que não há depois. Por que vamos falar sobre isso, né? Porque precisamos parar de deixar para depois, né? Temos que ser no aqui e no agora, né? Pessoas assim resolvidas, maduras e parar de apontar o dedo pro outro, né? Aconteceu isso comigo por causa de você, por causa do fulano, ou minha mãe morreu por causa de fulano ou por causa de ciclano, né? Precisamos parar, silenciar nossa mente, analisar os fatos e como essa pessoa que eu estou assim tirando a responsabilidade para jogar em outras pessoas, por que eu faço isso? Né? E onde essa pessoa que faleceu também fazia e agia dessa forma. Né? Eu vivia me escondendo atrás da parede, eu vivia me escondendo atrás, atrás de uma pessoa ou me escondendo dentro de um quarto escuro, né? Então, muitas coisas na nossa vida acontecem para empurrar nossa mente para o vazio, né? Então, o tempo passa e nós continuamos insistindo em sofrer pelo transitório, né? E sabotando, assim, ficar se sabotando e afundando o navio da liberdade, né? E então a gente fica se sabotando e não consegue chegar nessa liberdade, né? E toda a nossa vida é um sonho, né? Todos nós vamos acordar desse sonho. Não adianta ficar chorando por muito tempo, né? Aquele que se foi, a morte de um, a morte de outro, tudo tem um limite desse luto, porque a vida de todos nós é um sonho e todos nós vamos acordar desse sonho. Todos nós vamos embora daqui. E então aí assim acontece um aborrecimento e aí a pessoa fala assim: "Ah, minha mente é uma terrorista", né? Fica assim preso por seus próprios conceitos, né? Tropeçando em si mesmo o tempo todo, né? E caindo assim na ignorância da sua verdadeira natureza, né? Então você pergunta assim, como assim? Né? Não estou entendendo nada, como assim, né? Você cai na ignorância, então vive assim no sofrimento e na dor e no sofrimento, né? No egoísmo. Então, eu tô aqui sofrendo, você tá vendo sofrendo? Né? Eu tô sofrendo. Você eu não sei, mas eu tô sofrendo, né? Então, vamos colocar um exemplo assim bem claro que ultimamente assim tem acontecido isso assim de uma forma mais nítida do que nunca, né? Como eu já trabalhei em hospital psiquiátrico por muitos anos, como eu já trabalhei em organizações com pessoas portadoras de câncer, eu vi muito isso de perto, né? Eu entendo bem da onde vem a doença, né? Então a gente observa assim que em hospitais psiquiátricos o psicótico, ele não tem doença física. Não tem como ele ficar doente fisicamente, porque a mente traz a doença para o corpo. E como o psicótico está fora da realidade, ele nunca fica doente. Né? Fisicamente ele não fica. Então, veja assim, quando várias pessoas assim, portadoras de câncer, mas assim, do nada surgiu uma pneumonia, muitas vezes, acho que quase na maioria das vezes, né, ela vai desencarnar
pela pneumonia e não pelo câncer em si, né? Mas por que, Maristela? Né? O que é mais grave? Por quê? Porque a pneumonia está falando onde que está a doença nos pulmões, né? Todos os nossos órgãos são dois olhos, né? 2 orelhas, 2 pulmões, 2 rins, 2 pernas, 2 braços, né? Então, 2 pulmões, né? É o meu relacionamento com a vida, é meu relacionamento com esse suposto Deus, né? Que a pessoa vai na igreja, ora, adora, canta, mas na hora que ela não está suportando um aborrecimento, ela fala para esse Deus: me leva embora, né? Quero ir embora, já cansei aqui desse jogo. Já cansei de viver, estou cansado. Você não está percebendo que eu estou cansado? Me leva embora. Ela fala muitas vezes isso durante o dia. Não necessariamente verbalmente, mas no pensamento ela está dizendo isso. Muitas vezes, né? Por que você sabe isso, Maristela? Porque eu conversava com pessoas que estavam assim severamente prejudicadas pela pneumonia, internadas ou não, e a gente conversa, a gente pesquisa, a gente pergunta, e a pessoa acaba admitindo, mesmo sendo muito religiosa, ela acaba admitindo que ela está lá pedindo, né, chamando pela morte: me leva embora, estou cansada, quero ir embora, né? Então, muitas pessoas, assim, dão entrada no hospital, às vezes, até pela pneumonia, mas ela tem outras complicações já, né? Outras doenças pelo corpo. E às vezes vai falar assim: acabou também pegando a Covid complicou o resto. Não, essa pessoa já ia desencarnar, né? Essa pessoa já ia morrer, né? Porque há muito tempo ela está chamando pela morte, há muito tempo ela está chamando a morte, há muito tempo ela está desejando a morte. Não necessariamente, às vezes ela verbaliza, mas está pensando o tempo todo: estou cansada, me leva embora, chega dessa brincadeira aqui, né? Então, os médicos fazem a parte deles, né? Vão lá, correm, medicam, fazem de um tudo para trazer a pessoa de volta, para a pessoa sarar dessa pneumonia. E às vezes sara, né? Às vezes sara, e se ela tiver melhor de outras doenças, ela vai até para o quarto. Mas quando ela começa a abrir os olhinhos, ela começa a pensar de novo, ela diz: estou viva, né? Por que ela sarou? Ela sarou porque na hora que a morte estava chegando mesmo, ela vai temer, né? Ai, acho que eu não quero ir não, tô com medo, tenho medo de morrer também. Mas na hora que os médicos conseguem recuperar os pulmões dela, e ela vai até, vamos supor, o quarto, ela estava lá na UTI, ela vai para o quarto, ela abre os olhos e ela diz assim: não quero não, não quero continuar não. Tem um monte de problema para mim resolver. E eu não acredito que eu dou conta. Então eu quero sair dessa porcaria da vida. Quero ir embora, né? Ela tá pensando isso o tempo todo, né? Então não há remédio que vai poder com isso, não há médico que vai poder com isso, né? E não há nenhuma situação divina que vai conseguir segurar essa situação. Então ela vai desencarnar, né? Então aí vem, assim, se a família sente às vezes culpa pela morte daquela pessoa, né? Ou seja, a morte de quem for, então começa: não foi porque ela andou com fulano que estava com Covid, não, porque foi fulana que falou tal coisa na cabeça dela, não, gente, né? Vamos ter um pouquinho de responsabilidade, maturidade, né? E analisar: pera pouquinho, eu vivia com essa pessoa, ela realmente tinha mesmo uma sintonia assim boa com a vida? Ela gostava de estar vivendo? Ou era claro que não, que ela estava cansada, né? Que ela estava se empurrando ali para
para acordar todo dia pela manhã, né? Quantas medicações essa pessoa tomava? Quantos antidepressivos? Quantos ansiolíticos ela tomava, né? Então, precisamos parar de apontar alguém. Ai, fulano é culpado, ciclano é culpado. Não, vamos analisar realmente os fatos antes de ficar achando um culpado, né? O que isso vai resolver? Não vamos achar um culpado, né? Vamos entender por que realmente aquela pessoa desencarnou, né? Não vamos colocar a culpa em ninguém e nem na Covid, né? Porque nós atraímos os vírus, bactérias, doenças, transmissíveis ou não, dores pelo corpo, nós atraímos pela sintonia. Eu tenho sintonia com aquele vírus. Eu tenho sintonia com aquele obsessor também. Não adianta ficar se achando vítima agora. Ah, eu fui vítima, eu estava com um obsessor, né? O obsessor não gosta de pessoas que não têm sintonia com ele. Ele entrou em sintonia com alguma negatividade sua também, né? Eu tenho pacientes aqui que às vezes chegam atrasados, a gente explica que isso não pode acontecer por inúmeros fatores, né? Desrespeito com o profissional, desrespeito com a própria vida dele. O universo já não dá aquela proteção que daria porque ele sempre chega atrasado, né? Então, você vê assim que quando um paciente chega absurdamente atrasado, né? Ele não está normal. Você percebe assim quando você está olhando para ele, já não está normal, né? Porque ele já não chegou ali sozinho, né? Ele já sintonizou com o mal, né? Vai ser uma sessão pesada, né? Então, não adianta eu viver sempre achando que eu tenho uma doença, uma suposta doença, porque eu sou vítima, ou porque é meu DNA, é minha genética, né? Não é melhor eu me analisar e entender por que eu atraio certas dores no meu corpo, por que eu atraio certas doenças para o meu corpo, né? Não tá na hora da gente começar realmente a participar de um mundo melhor, né? De uma vida melhor, de que a Terra realmente seja um lugar melhor para todos. Não adianta eu querer evoluir. Se muitas pessoas começarem, mas com o pé no chão, se analisar, parar de culpar tantos outros e entender por que a doença está tão presente na sua vida, por que as dores estão tão presentes na sua vida, o que está faltando? Ou o que eu tenho que limpar da minha mente? Ou o que eu tenho que entender? Né? Se não dá sozinho, procura uma boa terapia, né? E então, precisamos assim viver assim mais com maturidade, né? E nos acharmos menos vítimas de tudo, né? Porque por trás de toda doença, seja ela pequenininha, uma simples gripe, e seja uma doença crônica, né? Tem uma pessoa triste. Por trás de toda doença tem uma pessoa muito triste, insegura, né? Confusa, né? E com mágoas, cansada, com raiva, com ódio, né? Ai, Maristela, não tá batendo porque a irmã do meu cunhado, a irmã do meu esposo, ela é uma pessoa muito boa, muito caridosa, vai para a igreja todo dia, né? Ela por fora, ela pode fazer vários rituais que estão assim designando ela como boa. Mas essa pessoa pode estar carregando muito ódio de várias pessoas ou de uma única pessoa, que é o suficiente de veneno para ela morrer,
para ela morrer, porque ela tá tomando esse veneno todo dia, né? E você fala assim, e criança? Também você não sabe como foi a vida dessa criança desde a vida intrauterina, né? E às vezes até começa essa dor, um karma, muito antes de vir para cá, né? Se tem um espírito assim, se eu sou um espírito assim, eu tenho uma alma que já se suicidou em muitas existências passadas, eu posso precisar passar por um aborto, depois nascer já falecer em seguida, depois eu posso experimentar viver até 4 anos, depois numa outra existência talvez morrer no auge da minha vida. Depende muito do que eu trago de dívidas no meu espírito ou na minha alma, como você quiser entender, né? Então a vida não é só o que você vê. Muitas coisas que a gente vê não é verdade. Muitas coisas que a gente pensa assim que são coisas más, são coisas boas, né? Então é uma questão de parar de julgar menos e analisar de uma forma mais serena o porquê daquela situação. Hoje mesmo uma pessoa assim que eu gosto muito, que já muito minha amiga, que já trabalhou comigo, e nos tornamos assim muitos amigos, já trabalhou aqui na minha casa por muito tempo. E hoje ela diz assim para mim, Maristela, meu pai faleceu, né, pela manhã da Covid. Conheço o pai dela há muito tempo, o pai dela já está bem velhinho. E eu disse para ela meus profundos sentimentos, mas seu pai não foi embora pela Covid. Seu pai já está muito velhinho. Seu pai foi embora porque chegou a hora dele, né? Então, vamos entender, né? Vamos entender, chegou a hora, ele também está cansado, ele também quer ir embora, né? E não vamos colocar tudo agora na conta da Covid, da diabetes, do câncer, seja lá do que for, né? Então, é bem assim, antes do navio deixar o porto, muito trabalho está acontecendo, não é quem já passeou de navio sabe que muito trabalho, tem muita gente ali trabalhando enquanto o navio está no porto, muita agitação, né? E antes de você entender você, muita confusão, muita agitação está em você também, né? E muita confusão, e às vezes tem pessoas assim, que às vezes me perguntam assim, mas eu posso sentir raiva? Claro que pode, deve sentir raiva, e joga essa raiva para fora, né? Vai num lugar, no meio do mato e dá um grito bem gostoso até esvaziar essa raiva, ou pode comprar aqueles sacos, né, que nas artes marciais tem para você socar. Você pode extravasar essa raiva de várias formas, né? Em jogos online, mas admitir que você está com raiva naquele momento é sadio, né? Querer enganar você mesmo que você não tem raiva vai te deixar com dor, vai te deixar com dor física e vai se transformar em doença, né? Então o navio quando está atracado, né, há muito trabalho ali, mas quando ele chega em alto mar, as coisas relaxam, né? Então quando você começa a se entender, começa a se respeitar, né, e começa a sentir o perfume do gostoso que é de se conhecer, então você começa a relaxar, né? Porque você vai se conhecendo e vai se tornando mais sereno, mais equilibrado, né? E agora, quanto mais imerso você está no mundo, mais desejos você tem, né? E você vai ficando ensopado nisso e se torna uma pessoa rasa,
né? Rasa, vazia. E você não, você pensa assim, mas é assim que é empolgante? Não, você não é empolgante. É uma pessoa rasa. Sempre que você está assim mergulhado em excessos, você é uma pessoa rasa, né? Não há magia espiritual, né? Assim, só excitação, né? Excitação que vai passar e você vai entrar no vazio novamente. Quando você está assim sincronizado com a luz, com o sol, com a lua. Veja, a lua todo dia de noite ela está lá, o sol todo dia ele está lá para brilhar, né? Então, e ele não fica excitado, não fica, oh, cheguei, eu tô aqui, né? Porque se torna uma situação natural, né? Se torna uma coisa que tem que acontecer, né? Então, quando você está sincronizado como o sol, como a lua, como o mar, né, que não está ali excitado por qualquer coisa, né? Então, sua vida nunca é rasa, né? Nunca é chata, não é chata, né? É apenas harmonia total. E todos estamos aqui para nos encontrarmos, né? E quando você entende isso, cessa tudo, né? Cessa aquela excitação de sair por aí comprando experiências novas, né? E, e aí você não precisa mais de ajuda, né? É, então, se você quer entrar nessa sintonia maravilhosa com o universo, esvazie você mesmo, sabe uma xícara de chá? Para você tomar uma outra xícara, você não tem que esvaziar, esvazia você mesmo, né? De conceitos às vezes errôneos que você está carregando. E quando você está realmente vazio de você, o divino vai estar lá. Gratidão, amor sempre.